Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de instrumentação industrial, ok? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais desta disciplina ou de outras disciplinas, nosso contato está na descrição, é só entrar em contato ali conosco, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E seguinte pessoal, eu vou começar aqui com uma contextualização inicial, como sempre, para vocês entenderem os principais pontos, a importância do conteúdo, os principais conceitos aqui. Partindo do princípio que você está iniciando agora nessa disciplina, não conhece alguns conceitos, enfim, é para todos aqui, tá? Para ficar de uma forma bem básica e simples aí para todos. Vamos fazer a leitura inicial então? O que ele diz aqui, ó? Fase 1. Os sensores fazem parte do nível de sensores dentro da hierarquia de uma rede industrial, interagindo diretamente com o ambiente para captar informações essenciais ao funcionamento do sistema. Essas informações são então transmitidas por meio de protocolos de comunicação para controladores e atuadores, permitindo uma resposta eficiente às mudanças nas condições operacionais. Questão 1. Explique a importância dos sensores e transdutores na instrumentação industrial, destacando suas principais funções e diferenças. Além disso, descreva um exemplo prático de aplicação desses dispositivos em um sistema industrial, demonstrando como sua utilização melhora a eficiência e a segurança do processo. O que ele trouxe aqui para nós então, pessoal? O que são sensores e transdutores, tá? Para quem não conhece. O sensor, ele é um dispositivo que capta uma grandeza física do ambiente, tá? O que seria essa grandeza física? Temperatura, pressão, umidade, luz ou movimento, tá? Então o sensor ele vai captar alguma grandeza dessas, ok? O transdutor ele é um dispositivo que ele converte uma forma de energia em outra. Então todo sensor ele é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor, tá? Por exemplo, um termopar detecta a temperatura, que seria o sensor. Ele transforma isso em um sinal elétrico, que é o transdutor. Beleza? Essa parte é do transdutor, essa parte de transformação. Então, qual que é a diferença? O sensor ele capta a variável do ambiente. O transdutor ele converte a variável em um sinal útil. Beleza? A gente vai entender isso melhor depois. Então, um sensor como um termômetro, fotocélula, por aí vai. O transdutor é um termopar, um piés elétrico e por aí vai, tá? E diversos outros exemplos. Então, para a indústria, pessoal, é extremamente importante, tá? Monitoramento contínuo do processo, por exemplo, controlar a temperatura de um forno, o nível de água em um tanque, tá? Para segurança, alertar quando há falhas ou variações críticas. Para automação, né, pessoal? Enviam dados para os controladores que tomam decisões automáticas e por aí vai, tá? Então, imagine um exemplo prático aqui para vocês, tá? Imagine uma indústria de alimentos onde é preciso manter o forno a 180 graus Celsius para assar os pães, tá? Então, um sensor de temperatura, como uma RTD, vai monitorar o calor, tá? Esse dado ele vai para o CLP, que é o controlador lógico programável. O CLP ele aciona um atuador que liga ou desliga o aquecedor. Então, se a temperatura passar de 190 graus Celsius, o sistema ele vai emitir um alarme de segurança, ok? E vai emitir ali uma ordem para o atuador, ok? Então, qual que é o resultado de tudo isso? Mais precisão no controle do forno, menos desperdício de energia e mais segurança no trabalho. Um exemplo aqui só para ilustrar a importância desses equipamentos em uma indústria, tá? Então é isso, pessoal. O que ele trouxe na fase 1 a gente vai explicar melhor ali detalhadamente, tá? Fase 2, o que ele traz aqui para nós? Ó. Fase 2.
As pontes com resistores são circuitos amplamente utilizados na instrumentação industrial para medições precisas de resistência, tensão e outras grandezas elétricas. Esses circuitos operam com base no equilíbrio de tensões, permitindo detectar pequenas variações em sensores resistivos, como termorresistências RTDs, e extensômetros. Um dos exemplos mais conhecidos é a ponte de Wheatstone, composta por 4 resistores organizados em um circuito em forma de losango. A gente pode ver aqui abaixo, tá, pessoal? Essa aqui seria a ponte. A gente tem R1, RX, R3 e R2 aqui. Tá? Opa. Beleza. Quando a ponte está equilibrada, a diferença de potencial entre seus terminais é nula. No entanto, ao conectar um sensor resistivo em um dos braços da ponte, qualquer variação na resistência do sensor provoca um desbalanço na ponte, gerando uma tensão diferencial proporcional à grandeza medida. As pontes com resistores são fundamentais na instrumentação, pois oferecem alta sensibilidade e precisão na medição de pequenas variações de resistência. Elas são amplamente aplicadas em sensores de temperatura, pressão e deformação mecânica, garantindo confiabilidade nos sistemas de monitoramento e controle industrial. Ok. Questão 2. O que ele pede aqui para nós? Analise a figura a seguir, que representa a ponte de Wheatstone. A figura 1 apresenta uma ponte. Explique o seu funcionamento. B. Qual é o valor do resistor RX para que a ponte fique equilibrada? Considere R1 igual a R2 igual a 100 ohms e R3 igual a 200 ohms. Então ele já deu aqui as resistências, tá, pessoal? De R1, R2 e R3. Descreva uma aplicação para se utilizar a ponte de Wheatstone. Então é o seguinte, pessoal. Por que foram criadas as pontes com resistores? Essas pontes elas foram criadas para medir com precisão variações muito pequenas de resistências elétricas, tá? É muito comum em sensores como RTDs, como que é o que a gente está vendo aqui, tá? Que é referente a termorresistência, temperatura, né? Extensômetros, que medem deformação, e sensores de pressão resistivos, e por aí vai, tá? Então, medições pequenas são muito difíceis de detectar diretamente. Então, a ponte, ela resolve justamente isso, tá? Com altíssima sensibilidade. Como que funciona, tá? A ponte, então, como vocês viram ali, ela tem 4 resistores dispostos, né, em forma de losango. Se a tensão entre dois centrais VAB for zero, dizemos que a ponte está equilibrada. Então, se a tensão entre os pontos centrais forem zero, a diferença de potencial for zero, significa que a ponte está equilibrada, tá, pessoal? Certo. Se um dos resistores for um sensor como um RTD, qualquer variação na resistência, ela desequilibra a ponte, tá? Gerando uma pequena tensão de saída, proporcional à mudança na grandeza física. Então a gente vai partir de uma relação que eu vou trazer ali para vocês na fórmula, para a gente calcular de fato o nosso RX ali, tá? Trazendo aqui uma aplicação prática, tá, pessoal? Só para vocês entenderem melhor também. Então, imagine o seguinte, vamos medir a pressão de um tanque industrial, tá? Um sensor resistivo de pressão, que varia sua resistência conforme a pressão aumenta, tá? Ele é colocado em um dos braços da ponte. A saída da ponte, a tensão diferencial, né, muda conforme a pressão varia. Então, o controlador, ele lê essa tensão e aciona válvulas ou alarmes, mantendo a pressão dentro de um limite seguro.
Beleza? Quais são as vantagens dessa aplicação, então? Vai detectar as mudanças muito pequenas, como eu já disse, né? As pontes são utilizadas para isso. Fornece dados confiáveis para automação e aumenta a segurança e a eficiência do processo. Beleza? Então, de modo geral, pessoal, contextualizando tudo que a gente viu aqui, sensores, transdutores e pontes, como a de Wheatstone, foram criados para transformar dados físicos do ambiente em sinais elétricos que possam ser analisados automaticamente, tá? De forma autônoma. Isso torna possível a automação industrial moderna, com processos muito mais rápidos, precisos, seguros e econômicos, ok? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui que pede atividade 1 de instrumentação industrial. O que ele diz aqui para nós? Além da temperatura, a medição de outras variáveis é essencial para o controle de processos industriais. A vazão, por exemplo, é uma grandeza fundamental para monitorar o transporte de fluidos em tubulações e sistemas industriais. Para essa medição, diversos instrumentos são utilizados, cada um adequado a diferentes tipos de fluido e condições operacionais. Quais são os principais instrumentos utilizados para medir a vazão? Em processos industriais, o que é a vazão, pessoal? O que é a vazão? A vazão é a quantidade de fluido, líquido ou gás, tá? Que passa por um ponto de uma tubulação em um determinado tempo. Nós temos a vazão volumétrica, tá? Que mede o volume que passa em litros por minuto, litros por hora, e assim vai. Então, nós temos dois tipos de vazão, tá? A vazão, vou escrever aqui, vazão volumétrica, tá? Vou colocar só assim, que é o seguinte, vou colocar como que aqui, tá? Que é litros ou metros cúbicos. Vou colocar litros por segundo aqui, tá? Mas isso aqui pode variar. Litros por segundo, por exemplo, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora e por aí vai. E nós temos a vazão mássica. Vazão mássica, tá? Que é o seguinte, quilo por segundo, que é massa por segundo. Beleza? Gramas por segundo, por aí vai, tá? Por que é importante a gente medir a vazão na indústria? Pessoal, todos os processos químicos, tá? Precisam... Na verdade, assim, a vazão, ela ajuda a controlar processos químicos. Ela vai garantir a dosagem correta de insumos, tá? E juntamente com o que a gente viu no mapa, né? Os sensores, eles vão... A válvula é como se fosse... A vazão, né? Provocada por uma válvula, é controlada por um sensor. Tá? Esse sensor se comunica com o CLP controla essa válvula e, consequentemente, controla a vazão. Vai nos ajudar a evitar desperdícios, tá? De água, óleo, entre outros fluidos, manter a segurança e garantir a qualidade do sistema. Então, pessoal, por exemplo, em uma fábrica de refrigerantes, é necessário misturar água, gás e xarope na proporção correta. Se a vazão de um desses for maior ou menor do que deveria, o sabor ou a pressão da bebida pode sair errado, tá? E isso impacta, imagine, na produção de Coca-Cola, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Esses instrumentos, eles foram criados justamente para isso, tá? Controlar o processo automaticamente, identificar falhas, entupimentos ou vazamentos, otimizar o uso de energia e matéria-prima e por aí vai. Os principais instrumentos utilizados hoje, a gente vai verificar ali, eu vou listar aqui para vocês, tá? De uma forma bem simples.